Muito obrigado, maestre. Quem vai fazer as honras da casa e demonstrar, tirar as dúvidas e organizar o debate que segue é o companheiro Wagner. Passo para ele. Muito obrigado. Wagner, trava teu microfone, por favor. Obrigado, Érico. Obrigado, maestre. Com essa excelente palestra do Mário Maestre, damos as boas-vindas a todos os nossos agora 98 colegas que estão ainda na sala. Aqueles e aquelas que não puderam acessar a sala hoje, né, certamente poderão nos próximos dias. Antes da gente iniciar o processo de intervenções, lembrando que o nosso tempo de programa, primeiro dia de curso, a gente tem marcado até as 20h30. Tá? Então, temos aí em torno de 1 hora para a gente ir conversando com o Mário Maestre ainda, questões que já foram suscitando ali no chat. E quem quiser ir fazendo pergunta no chat, pode ir fazendo, que o Érico vai registrar elas e passar para o Mário Maestre. Quem desejar fazer pergunta de viva voz, também poderá, ainda que será impossível pelo tempo que todos os 98 participantes agora o façam. Eu só queria, antes de começar esse processo das perguntas... Wagner, eu proporia que fizesse por blocos de perguntas, né? Sim. Vamos fazer blocos. Enquanto eu vou dando algumas orientações sobre questões que foram questionando ali a respeito de tempo, de certificado, de dias, sugeriria que quem tem questões a fazer nesse primeiro bloco que eu faça via chat. E já tem algumas perguntas ali. Então, por favor, quem vai se dirigir via chat já vai fazendo agora enquanto eu faço as minhas... dou algumas orientações que foram questionadas ali. Então, mas antes disso, não posso deixar de agradecer, de registrar o agradecimento do grupo de estudos da Lacerda do Prata, à Universidade de Passo Fundo e à doutora Ana Rick-Ziegel, né, que abraçaram esse projeto, assim como abraçaram, como o maestro disse, abraçaram todo esse projeto de processo historiográfico sobre a guerra contra o Paraguai que desenvolvemos ali na universidade. Tá? Dito isso, o maestro deixou muito claro, né, que a verdade é que a historiografia, né, a história desse conflito ainda está por ser elaborado. Né? Nós, o Mário Maestre e o grupo que ele coordenou, deu uma contribuição, uma grande contribuição, mas ainda assim não pretendemos exaurir o tema. Né? A nossa contribuição, ela pode inclusive suscitar novas pesquisas a partir daí. Então, agora mais objetivamente, orientações sobre a participação e presença e certificado que o pessoal está perguntando ali. Né? Então, o programa ele tem duração até 11 de setembro. São 9 programas, 9 palestras reunidas aqui. Cada programa com duração de em torno de 2h30, que começa às 18h, termina às 20h30, né, com espaço para palestra da noite e perguntas ou intervenções. E a forma de participação para efetivar é estar presente na sala, né? Eu estou registrando numa planilha os nomes de quem está acessando a sala, e quem, porventura, não pôde participar porque não pôde entrar na sala, está no Facebook, né? A forma de registrar a participação é registrar a presença lá, ou por pergunta, ou com alguma intervenção, ou enfim, na página no Facebook que está disponível ali, que o camarada Érico postou, fazer a intervenção lá, certo? O certificado será emitido no final do curso apenas, no total de 40 horas, e para ter acesso às 40 horas tem que assistir o curso e fazer comentários na página do Facebook, porque totalizando 40 horas, para totalizar 40 horas,
são as horas do curso e mais horas, digamos, mais à distância ainda, né? Que durante a semana, fazer comentários na página lá do Facebook, discutindo as questões que foram suscitadas pelo palestrante do dia, certo? Então, dito isso, eu passaria aos blocos de intervenções. Para fazer as primeiras intervenções, o Érico já reuniu algumas questões ali que foram elaboradas no chat. Né? Já passaste ao maestro essas, Érico, ou ainda não? Sim, eu já passei, Wagner, mas era bom que você repetisse as perguntas para que o público pudesse tomar conhecimento de quais são antes que o maestro respondesse. Muito bem. Então, a Vanessa Martina Silva, ela faz a seguinte questão. Professor, e a tese de que os soldados negros, ex-escravos, que foram enviados à guerra, teriam ajudado a pressionar a abolição da escravidão? Não compreendi qual o papel da Inglaterra. Foi determinante no desenrolar da guerra? Pergunta da Martina, Vanessa Martina. Questão do Murilo. Professor, entendi que o Império saiu fortalecido da guerra a curto prazo. Ainda assim, a médio e longo prazo, as dívidas de guerra não atrapalharam a sustentação do regime monárquico brasileiro? Essa é a questão do Murilo. A Sônia agradece ao maestre pela intervenção. Interessante a proposta. O Wagner Bueno. Gostaria que o professor maestre falasse um pouco mais sobre a perspectiva da subalternidade em relação ao camponês. Em que medida esse camponês foi integrado ao projeto de Carlos e depois de Francisco Solon Lopes? O Hilton coloca uma questão. A participação na guerra contra o Paraguai teve alguma influência na visão dos oficiais de baixa patente a respeito da escravidão? E, fechando o bloco, o Jorge Dias. Qual ou quais razões o senhor entenderia como fundamentais para esse não aprofundamento da memória do acontecimento no Brasil? O maestro já vai responder e solicito que quem desejar fazer intervenção oral com até 2 minutos de intervenção, uma pergunta ou uma intervenção, a gente lamenta o pequeno espaço, mas é o que se pode. Que a partir de agora coloque no chat ali o desejo de questionar no segundo bloco. Então agora passamos ao maestro para esse primeiro bloco de respostas. Fechado o teu microfone, mestre. É interessante que tenha fixado, a historiografia tenha fixado e se reflete aqui na questão praticamente da Silva, do Murilo, né? Do Hilton, né? A questão da relação da participação do trabalhador, do ex-cativo, né? Na guerra contra o Paraguai e dos oficiais em relação à abolição. Os companheiros, né, os colegas, né, têm que ver, né, que a guerra termina em 1870, né, início de 1870. Né, e a abolição em 1888. Né, na realidade, 18 anos, praticamente, quase 20 anos depois. Né. Então,
Então, já só isso, em tempo histórico, 20 anos, né, é uma quantidade impressionante de tempo. Né? Então, praticamente, isso já deixa claro, né, a quase nula influência da Guerra do Paraguai na abolição. Eu não tenho tempo aqui, né? Eu não tenho tempo para me alongar sobre isso, não, mas era uma questão, realmente é uma questão, né, extremamente importante já, devido, né, à quantidade de colegas que se referem a isso. Né? Eu falei da força que a monarquia sai depois da Guerra da Tríplice Aliança. Né? E eu falo mais ainda, a força era tanta que ela consegue desorganizar o movimento abolicionista. A Guerra do Paraguai serviu também para desorganizar o movimento abolicionista. Havia uma pressão, né, pela emancipacionista, abolicionista, né, cada vez mais abolicionista, né, desde o começo dos anos 1860. Possivelmente até a intervenção no Paraguai teve a função também de acabar com, né, de botar o interesse para o outro lado. Né? A Guerra do Paraguai serviu para dizer, né, olha, não podemos fazer nada por enquanto que nós não resolvermos a questão do inimigo externo, nós não podemos agitar um inimigo interno. Essas eram as palavras da época. Inimigo externo e inimigo interno. O inimigo interno eram os trabalhadores escravizados. E quando termina a guerra, o que nós vamos ter? Quando termina a guerra, nós vamos ter a chamada Lei do Ventre Livre, né? Que foi um golpe, que foi uma rasteira no movimento abolicionista. Desorganizou, entende, praticamente por quase uma década o movimento abolicionista. O que a Lei do Ventre Livre dizia? Dizia que os filhos nascidos depois daquela época, as crianças nascidas depois daquela época, estavam livres. Mas né, eles seriam livres, caso os senhores quisessem, seriam livres apenas quando fizessem 21 anos. Né? Porque até lá, continuariam, né, trabalhando para os senhores sem receber salário, como escravos. Agora, para vocês verem, né, vamos dizer assim, uma menina tivesse nascido em 1871, né, e se tivesse tido uma menina escravizada, e se tivesse tido um filho, um dia antes, ela seria cativa, e se tivesse tido um filho, né, com 40 anos, né, 71, ela teria em 1910 o primeiro filho dela. E esse filho de 1910 seria livre depois de 20 anos, 21 anos. Ela seria... a escravidão possivelmente acabaria em 1930, 35. Isso é a Lei do Ventre Livre. Isso é a Lei do Ventre Livre. Tanto que causou uma grande insatisfação, né, entre os abolicionistas e os escravistas. Depois se agarraram na Lei do Ventre Livre, não precisa fazer mais nada que está resolvido o problema. Né? Então, aí nós podemos ver a consistência, a força, né, da escravidão e a utilização da guerra sobre isso. Né? Agora, os fenômenos que levaram à abolição não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai. Os fenômenos já foram apresentados. Esse eu recomendo para aqueles que se interessem nisso, esse maravilhoso livro, Os Últimos Anos da Escravidão, do Robert Conrad, que mostra bem isso, né? E o livro da também saudosa Emília Vietti da Costa, né? Da Senzala Colônia, né? Em 1850, com o fim do tráfico transatlântico de escravos, a escravaria começa a se restringir, ser vendida toda ela para São Paulo, Rio de Janeiro, se concentra ali. Em diversas regiões começam a surgir regiões do Brasil que não estão ligadas diretamente à escravidão. Né? Começa, então, a surgir, né, setores, né, desinteressados na escravidão, se fortalece o abolicionismo, né? Se fortalece, começa a renascer
né, nos anos 1980, 81, 82, né, até que chegamos à lei do sexagenário, que é outra tentativa de parar com a escravidão, mas a máquina já tinha começado, né, e a escravidão vai ocorrer devido à sublevação, um abandono maciço da população escravizada, né, das fazendas cafeiculturas, sobretudo de São Paulo. Chegou um momento, eles fugiram para tudo que é lado e não tinha mais volta de refazer a escravidão. A escravidão foi derrubada, mesmo tardiamente, pelos trabalhadores escravizados. Não entra nada o exército nisso aí. O exército pediu para a princesa Isabel para só ser lançado caso os escravos se sublevassem como todo. O exército esteve sempre ausente. O exército sempre esteve ausente da abolição, né? E toda essa gente não tinha nada a ver com... Onde é que estava Floriano Peixoto com Deodoro, né? Toda essa gente, onde é que estava ele com a abolição? Não tinha nada a ver com a abolição, né? Nada a ver com a abolição. Então, isso é uma invenção, isso é uma construção que serve também para justificar a Guerra do Paraguai e para esconder o ativismo dos trabalhadores escravizados como os grandes protagonistas da abolição. Os trabalhadores escravizados, né, como construtores do nosso passado. Ali nós temos nosso programa, que é esse programa pela manhã, né, eu tenho um vídeo, né, dedicado à Revolução Abolicionista, né, que apresenta, né, esse movimento dos trabalhadores escravizados, que leva à abolição, deixamos os oficiais de lado, né, e de como a única revolução social vitoriosa no Brasil. A Inglaterra, na realidade, ela apoiava o Brasil, ela apoiava a Argentina mitrista, né? Mas ela também não estava em desacordo com o Paraguai, né? A modernização que foi feita, modernização conservadora que foi feita pelo pai do Solano Lopes, né? O Antônio Carlos, né? O Solano Lopes, né? Ela foi feita toda com técnicos, praticamente toda com técnicos ingleses, né? Comprando, né, as locomotivas, né? As mercadorias na Inglaterra, né? Esse governo lopista era um governo também que não tinha ligações populares, né? Mas ele tinha que se sustentar, até devido à fragilidade do país, nessa classe camponesa, né? Portanto, e essa classe camponesa, né, era uma classe camponesa com uma capacidade de resistência de cultura. É um troço interessante que eu aprendi indo muitíssimas vezes ao Paraguai, né? Para escrever a Guerra do Paraguai, né? E aí os meus alunos foram todos lá, os meus orientandos, né? O Wagner, todo o pessoal, não. Nós de vez em quando fazíamos excursões para o Paraguai, não? Visitei quase todos os locais dos conflitos, e conheci a população paraguaia. Uma coisa que me impressionou muito, né, talvez estranhe aqui os meus ouvintes, né, o nível cultural médio da população paraguaia é bem superior ao nível cultural médio da população brasileira, até porque devido às raízes da população paraguaia camponesa, né, e as raízes da nossa população, lamentavelmente, é uma população escravizada, né, destruída pela produção, né, de famílias limitadas, né, que sofreram o preço, né, dessa forma de exploração terrível, né? E esses camponeses paraguaios foram os grandes ofendidos, foram os grandes destruídos, né? A grande perda da população do Paraguai não foram as terras ao sul do Mato Grosso, que eram terras em litígio, né? Mesmo as Missões foram uma terra que não era muito ocupada. A grande perda do Paraguai foi a destruição da classe camponesa, né? Que foi subalternizada, né? E segue até hoje, né? Segue até hoje.
o resto das classes das terras camponesas estão sendo apoiadas pelos plantadores de soja, sobretudo do Rio Grande do Sul. Né? Sobre a memória, eu acho que os elementos que eu dei são esses, mas a grande maioria era, que eu acho, da memória nacional, porque era impossível ter uma memória nacional naquela época. Naquela época, o Brasil ainda era um Estado formado, né? uma nação inconclusa. Né? Nós tínhamos um Estado, mas não tínhamos uma nação. Cada Estado era para o seu lado, cada província era para o seu lado. E a República vai, né, aprofundar ainda essa autonomia. O Estado-nação brasileiro, né, com a própria ideia de ser brasileiro, né, a própria ideia de ser brasileiro, vai nascer com a Revolução de 30, com a industrialização. Até na Guerra do Paraguai, às vezes diziam, vão os oficiais, vou para a guerra para me fazer brasileiro. Né? Porque todo mundo se considerava rio-grandense, paraense, paulista, mineiro. Né? E, às vezes, se falava e tinham até mesmo dificuldade de se compreender entre eles. Né? O caboclo de lá, o caboclo daqui, o caboclo de lá. Né? Então, para vocês verem, grande parte desses soldados eram caboclos, eram escativos, libertados. Né? Vocês imaginam a qualidade do soldado. Né? Se usava muito o substituto. Né? Muito bem. Se chamava alguém que era da Guarda Nacional. Filho de um fazendeiro. Né? Aí era muito simples, né? O que era uma prática que já vinha desde o tempo da colônia. O pai substituía o filho por alguém que quisesse ir no lugar dele. Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, era muito comum, de vez em quando, um alemão que estava ruim, com pouco dinheiro, né, chamava um alemão que tinha um pouco mais de dinheiro, pagava para o alemão, e o alemão ia para a guerra, né, no lugar do patrício. Né? Até porque pensava que a guerra ia ser uma coisa curta, né, de pegar uma boa grana. Né? Depois a guerra levou, né, todo esse tempo. Né? Então, vocês imaginam um cativo, sai da senzala, trabalho duro, né, tiram ele, botam ele, mandam para o Paraguai, um calor infernal, um tratamento dos oficiais bestiais, oficiais subalternos, bestiais sobre os soldados, né, eram quase espadoadas, né, os golpes, um horror. Então, com o que eles iam lutar? O que eles queriam? Tudo isso são construções. É muito interessante aqui no Rio Grande do Sul teve, na época da guerra, né, teve uma tentativa de sublevação dos trabalhadores escravizados em Porto Alegre. Né? E eles estavam, esses cativos de Porto Alegre estavam meio, né, haviam palavreado com alguns soldados paraguaios, né, possivelmente presos da rendição de Uruguaiana, possivelmente não se sabe, mas talvez para fugir para o Paraguai. Mas teve um cativo lá, um dedo duro, né, que denunciou os companheiros. E aí, logicamente, como era a tradição, o Estado pagou para o seu patrão a liberdade do cativo delator, dedo duro, alcahueta. E na correspondência, né, o senhor diz, olha, o meu escravo aceita e agradece. Mas se é para mandar ele para o Paraguai, ele não quer, ele prefere ficar escravo. Então, aí dá para vocês verem o que era o escravo, o que era o exército do Brasil, quais eram as relações, né? Quais eram as relações raciais no exército do Brasil, e não tinha nada a ver com a abolição, né? Não tinha nada a ver com a abolição.
A única diferença que tem, que foi nas investigações que nós fizemos, né, é que até teve uma discussão, né, porque o castigo físico ele era comum e habitual nas tropas de primeira linha, né, as tropas, digamos, do exército, né, e pegava o pessoal, os recrutas, pegava a força, né. Mas na Guarda Nacional, né, não era comum, não se usava o castigo. E aí há uma discussão, né, no Império, no Estado, como é que nós vamos fazer? Tem uma tropa que pode apanhar e tem uma tropa que não pode apanhar. Tem a tropa, né, dos caboclos, dos negros, dos índios, dos miseráveis, do exército, né, que pode apanhar. Da Guarda Nacional não pode apanhar. Então, teve lá um que propôs, vamos acabar com a chibata. Não, vamos acabar com a chibata. Aí eles transformaram, eles uniformizaram e a Guarda Nacional começou a entrar na chibata também. Isso foi motivo de muita incomodação, de muita rebelião, de muitos atos de sangue, né? De soldados, né, livres, que não tinham passado, nem pensavam, né, aquela concepção, apanho só do meu pai ou do meu padrinho, né? E o homem que me bate preferiam ferir, matar um oficial e eventualmente serem julgados até com a pena de morte, mas não sofrer o castigo físico. Essa é a realidade. O resto é construção, o resto é narrativa, é invenção, né? É uma história de dor, de sofrimento, como é a história do povo brasileiro, minha gente. Como é a história do povo brasileiro. Imagina mais naquele tempo. Eu acho que, embolado, a memória é um pouco por isso, né? Por essas coisas, essa divisão. Né? Eu acho que respondi mais ou menos todas, né, essas questões. Érico. Wagner, né? Wagner, camarada Wagner. Obrigado. Então, como não teve pedido de inscrição para fazer intervenção em áudio, vídeo, viva voz, tem outra rodada de perguntas que foi também postada aqui no chat. Então, já vamos passar direto para essa nova rodada. O Eduardo Prats, ele pergunta, ele diz, professor Maestre, poderia falar um pouquinho da configuração social paraguaia da época? O Igor Barbosa, o senhor poderia comentar um pouco sobre a influência dos gastos econômicos do Império e também devidas na queda da monarquia? O Walter, gostaria de parabenizar os organizadores e o professor Maestre pela excelente iniciativa. Se possível, poderia comentar um pouco mais sobre a participação dos rio-grandenses? Seriam os grandes proprietários? Essa perspectiva, de certa forma, oferece uma perspectiva para se pensar fora do centro da monarquia, o Rio de Janeiro. Além disso, indicar textos sobre a participação do Rio Grande do Sul. Obrigado. Hoje foi uma grande aprendizagem disso, Walter. O Fagner diz, parabéns pelo evento. Tenho uma dúvida. Em relação à abolição, a Lilia Schwartz diz que muitos soldados e oficiais, após a Guerra do Paraguai, reconheciam os negros que lutaram ao seu lado, mereciam ser livres e apoiaram os movimentos abolicionistas. A Vanessa Martina. Mas se a lei vem logo após a guerra, não tem influência desses soldados que voltaram da guerra com a promessa de ser livres? José Wilson, para finalizar o bloco. Professor, obrigado por sua fala, mas gostaria mesmo, em poucas palavras, que o senhor nos dissesse o que levou realmente a aliança de Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Qual o fato mais importante? Então, para finalizar esse bloco, é possível que ainda dê para mais um bloco de intervenção. Então,
as pessoas podem fazer ali no chat aqui no Zoom mesmo. Eu vou começar um pouco pelo final, o José aqui, né? O que levou à aliança do Império do Brasil, né? O Império do Estado Imperial Brasileiro com a Argentina e com a Argentina. O Uruguai é uma coisa diferente. O Uruguai não entrou como aliado, né? Essa é uma falsa denominação. Isso também é confete, né? Falar a Tríplice Aliança, né? Não teve Tríplice Aliança nenhuma, né? O Império do Brasil tinha interesses no conflito. O Império do Brasil se interessava em se apoderar de todas as terras, né, ao sul da capitania do Mato Grosso, que hoje hoje é o sul da capitania, hoje é o sul da província do estado do Mato Grosso do Sul, que naquela época era terras de ervais, erva mate, que tinha um valor muito grande naquela época, né? Tinha um valor muito grande, era quase petróleo, né? Era quase petróleo. Por outro lado, né, o Império do Brasil queria determinar a livre navegação do Rio Paraguai, mesmo dentro do território paraguaio. E o Império queria construir sua hegemonia sobre o Prata, seu domínio sobre o Prata. E no Prata, o domínio sobre o Prata, o que impedia o domínio sobre o Prata era o Paraguai e a Argentina. Mas, nesse momento, a Argentina havia Mitre, os portenhos, os unitários, haviam conquistado uma frágil vitória sobre as províncias federalistas. E elas necessitavam destruir os federalistas. E os federalistas eram aliados, né, do Partido Blanco do Uruguai e se aliavam com o Paraguai. Então, né, e também a Argentina pretendia estender a sua hegemonia sobre essa região. E desejava também as missões. Então, o antagonismo entre o Império do Brasil e a Argentina unitária, Buenos Aires, eles botam em banho-maria e propõem, o que depois não vai funcionar muito, e eles chegam a propor, né, uma hegemonia compartilhada, Argentina e Império do Brasil. Depois eles saem quase aos tapas, né? No final da guerra já estava falando guerra entre o Império do Brasil e a Argentina, né? Mas o fato é, então, que se articula, né, essa aliança primeiro contra o Uruguai, né, que tanto a Argentina como o Império do Brasil queriam acabar com a autonomia, né, dos federalistas, né, do Partido Blanco. E, na realidade, a Argentina mitrista, financia o Venâncio Flores, que naquele momento era um general do exército argentino, né? Estava lá matando federalista, né? Financia a invasão do norte, né? O Venâncio Flores vai ao norte se unir com os fazendeiros rio-grandenses escravistas. Mas essa guerra não se deslancha, os fazendeiros escravistas pedem intervenção do Império. E o Império, também por outras razões, tinha aquele problema com o Paraguai, já havia tentado pressionar uma expedição naval contra o Paraguai, né? O Império, então, entra em acordo com a Argentina e invade o Uruguai, né? Invade o Uruguai, derruba o governo constitucional Blanco, e coloca um testa de ferro, o Venâncio Flores. E o Venâncio Flores, então, ele é um testa de ferro, ele não decide nada na aliança, né, Império do Brasil e Argentina unitária, né? Na realidade, as tropas do Uruguai são tropas simbólicas, elas eram formadas, sobretudo, por soldados paraguaios, né, forçados a lutar na tropa, por
por mercenários italianos. No final, era 50, 100 soldados que estavam lá, né? Então, essa é a razão, né? Essa razão, né, de se unirem contra o Paraguai, que era uma autonomia na realidade, né? A lei do ventre livre, né? Primeiro, os soldados que voltavam do Paraguai, os antigos, não podia ter escravo, no exército brasileiro, né? Imperial. Então, quando um trabalhador escravizado, ele era libertado, ele era alforriado, né? Ele era alforriado e ia para o exército. E se ele desertasse, ele ia preso como desertor, ele não voltava a ser cativo. Então, já na volta do Paraguai, ele também não estava se importando muito com a escravidão, né? Sejamos claros, né? Isso aí não tem que fazer aquelas fantasias, né, de uma grande consenso negro. Não, a população afrodescendente tinha senhores de escravos afrodescendentes, tinham, né, pequenos proprietários afrodescendentes, né? E tinham os libertos, né? Tinha os libertos e tinha os trabalhadores escravizados. Então, não era automática essa união, né? Não existia na realidade, né? Então, grande parte dos que voltavam, alguns sim, se envolveram mais tarde no movimento abolicionista, mas não muitos. Então, quem voltava era um liberto, passava a ser um negro livre, né? Como havia muito nesse fato, né? Portanto, essa abolição, né, é produto daquelas realidades feitas, né? E o ventre livre é uma rasteira no movimento abolicionista, né? Uma rasteira. Não entrega nada para o movimento abolicionista. Entende? Nos anos seguintes, em 1871, nós vamos ter um recrudescimento, né, das formas de resistência dos trabalhadores escravizados fugindo, matando o capataz, matando o senhor, porque a insatisfação, os cativos escravizados esperavam que algo fosse feito contra eles. E não foi feito nada além daquela, né, aquela abolição formal, né, formal. Na realidade, praticamente, a abolição do ventre livre não libertou ninguém, né, porque, né, quem nasceu em 21, né, em 71, né, quem nasceu no dia seguinte faria 21 anos apenas em 92, para vocês verem sobre o que é isso, né? Na realidade, eu não vou falar da participação rio-grandense, porque, se não me engano, o Wagner vai falar sobre esse tema, né? O Wagner fez um belíssimo doutorado, né, sobre a participação do Rio Grande do Sul na Guerra do Paraguai, né? O que ainda não está editado. Esperamos que o Wagner edite proximamente o seu trabalho, né? Mas a participação, como eu coloquei, foi maciça, né? O Rio Grande do Sul sofreu na carne essa mobilização contra essa mobilização. Os exércitos que se formavam, né, grande parte deles aqui no núcleo central, no Rio Grande do Sul, né? Aquele exército que foi lá, né, que foi assaltar um exército inteiro, que foi assaltar, né, que esperava que seria uma vitória no ataque a Curupaiti, foi o maior massacre que teve de tropas imperiais da Argentina, era um rio-grandense, né? Depois formou mais um exército com Osório, né, sob direção de Osório, aqui no Rio Grande do Sul, né? E a documentação, mas está cheio de informações sobre, centenas de informações desses recrutas desertando. Agora, havia também, né, aquelas tropas, sobretudo tropas de cavalaria, né, que eram melhores tratados, né?
que vinham com seus oficiais do Rio Grande do Sul, né? E muitos gaúchos, né? E tinha gente que ia lá para a guerra, gostava de guerra, né? Estava pouco se preocupando que se era matar Paraguai, que se no dia seguinte dissesse que tinha que matar argentino, matava argentino, que se no dia seguinte tivesse que matar baiano, mataria os baianos ainda com mais boa vontade possível, né? Não havia essa concepção nas tropas subalternas, não eram tropas nacionais, tem que esquecer isso aí, não havia essa consciência, não havia essa consciência nacional. A perseguição a Francisco Solano Lopes, ela é feita praticamente toda com tropas da cavalaria rio-grandense, né? O general Câmara, né? Que foi depois presidente, né? O primeiro presidente do estado do Rio Grande do Sul, né? Na República, né? Foi ele que comandou e foi ele que ordenou o assassinato de Francisco Solano Lopes. Né? Na realidade, Francisco Solano Lopes foi morto, né? Pelas costas, né? Com um tiro pelas costas, né? Ele também se construiu toda uma história em torno da morte de Francisco. Né? Até eu fiz aqui com o Érico, nós fizemos uma pequena história da Guerra do Paraguai, né? Em pequenos programas, né? Em 10 programas, que está também no YouTube. Aí, né? E teve o primeiro programa, eu falo desse assassinato de Francisco Solano Lopes. Né? Na realidade, segundo parece, havia uma ordem, né, do Estado Imperial de matar o Solano Lopes. Eles não queriam que o Solano Lopes se rendesse, né? Eles queriam matar o homem. Né? E mataram. Né? E mataram. Né? E foi, quem estava ali, na hora era o Câmara, o general Câmara, e dois, 3 soldados, e certamente ele deu a ordem. Ele depois disse que não, fez uma série de coisas, deu a ordem para o soldado rio-grandense, né, dar o tiro nas costas do Solano Lopes. Né? E já antes, o Solano Lopes tinha sido recebido um lançaço na virilha pelo famoso Chico Lopes, Diabo, né? O Diabo, né? Que era também um cabo, 20 e poucos anos, né? Também homem de um fazendeiro lá do Rio Grande do Sul. Na realidade muita gente diz que o Brasil, o Império do Brasil se quebrou, se endividou, né, com a Guerra do Paraguai. Né? Na realidade, a situação econômica do Império do Brasil naquela época estava relativamente boa. Né? O café, os preços do café tinham reagido. Né? Não houve um endividamento excepcional, né? Não houve um endividamento excepcional. O Império do Brasil chegou a emprestar dinheiro para a Argentina continuar a guerra. Né? Não houve essa questão. Né? Agora, a configuração do Paraguai, né? A configuração do Paraguai, em poucas palavras, né? O tempo está se esgotando, né? A parte fundamental do Paraguai era, né, a classe camponesa. Já no período colonial, o Paraguai ficava ali, espremido naquelas terras, longe da Bacia do Prata, do Mar del Plata. Né? Quando realiza a colonização, os espanhóis não têm força, não têm primeiro condições de impor, né, de estruturar uma agricultura exportadora, escravista, né, de produtos, como aqui no Brasil, de algodão, de café, do que seja, uma agricultura escravista. Né? Então, na realidade, já, né, não tem dinheiro para importar os cativos em grande número. Né? Então, o que eles fazem? Eles apoiam a exploração na encomenda. E uma encomenda pegava as aldeias guaranis, reuniam as aldeias
guaranis, né, em encomenda, entregava encomenda a um encomendeiro. Esse encomendeiro não era proprietário dos nativos encomendados. Ele tinha certos direitos sobre o trabalho desses nativos encomendados, desses camponeses de origem de cultura hispano-guarani. E esses camponeses que ficavam sendo explorados pelos encomendeiros, eles tinham direito a ter um pedaço de terra, a chácara. Um pedaço de terra, 2, 3, 4 hectares, coisa pequenininha, né? Mas que dava para ele sustentar com a sua família. Ele tinha autonomia sobre a família dele, ele morava ali com a família, tal, e tinha também essas aldeias, né, de índios, né, essas encomendas, tinham também direito das terras para guardar o gado da encomenda. Então, havia essa exploração, que era muito menor que a escravidão, né, mas era dura, né? Havia a possibilidade de se manter que o Guarani, que evoluía para uma horticultura, para uma agricultura de raízes hispano-guaranis, ele tinha autonomia de manter a sua família. E foi a razão que eles manteram também a língua. Quando acabaram com as encomendas, né, esses camponeses se fortaleceram. Ainda mais que, mesmo desde o período das encomendas da colônia, quando um espanhol tinha um filho com uma guarani, esse filho era homem livre, era o criojo. Na realidade, teoricamente, era igual a um espanhol, tinha todos os direitos, né? Então, se formou uma comunidade de pequenos camponeses que foi se fortalecendo. E no contexto da independência, é muito difícil, seria complexo apresentar, eles fizeram a Revolução Nacional. A Revolução Nacional, que foi derrotada, sobretudo, né, entre rios, no Uruguai, né, comandada, né, por Artigas, né, ela foi vitoriosa no Paraguai sob o comando desse... Era um homem fabuloso, né? É um troço exótico, né? Quase, a gente pode dizer, né? O doutor Francia, né? O doutor Francia, que era um doutor, que tinha um doutorado, um dos poucos. No momento, eu acho que no país era o único, na época dele, que tinha um doutorado, né? Que ele fez o curso em Córdoba, né? Que tinha uma universidade, né? José Gaspar de Francia, né? Era um nacionalista, né? Na biblioteca dele tinha até livros sobre a Revolução Francesa e sobre Robespierre, né? Ele era um racionalista, ele não tinha religião, né? Ele não tinha religião. E quando ele ele comanda apoiado nos camponeses, ele comanda a independência e praticamente ali de 1812, 13, 14 até 1840, ele faz um governo nacional, né, sobretudo apoiado nos camponeses. Por exemplo, a aristocracia, quando a aristocracia tem uma grande sublevação em 1820 contra o poder dele, né, o que ele faz? Ele não mata ele não segue o exemplo dos franceses, né, que guilhotinavam, né, os aristocratas, essa aristocracia paraguaia, né? E o que ele faz? Ele tira a propriedade da aristocracia. Ele tira a propriedade e transforma parte dessas propriedades em instâncias da pátria, né, que eram exploradas para pagar a administração pública, pagava o exército e diminuía os impostos, né, dos camponeses. Diminuía os impostos dos camponeses, né? E grande parte dessas terras ele arrendava para os camponeses por valores ínfimos. E
encomendava sem prazo de entrega. Então, se fortaleceu muito a classe camponesa no Paraguai. E mais ainda, minha gente, olha, compreendo isso aí, para vocês a diferença, né? E mais, o doutor Frância iniciou, né, digamos, em cada município do Paraguai, né, ele estabeleceu uma escola pública. Né? Claro que não era uma escola universal, né, porque as meninas não iam para a escola, né, era só os meninos, né, na época. Mas cada partido, como se chama, cada município tinha uma escola pública. Isso não existia em parte nenhuma na América Latina. Eu acho que nem nos Estados Unidos tinha isso aí. Né? Era uma coisa complicada também, porque ensinavam em espanhol e todas as crianças falavam guarani, mas possivelmente sabiam ler, né? E talvez escrever, né, em espanhol, né, sem saber falar espanhol. Não é complicado. Tanto que o exército paraguaio era um exército extremamente burocratizado. Né? Tudo era ordem por escrito, tudo era porque os oficiais sabiam, os suboficiais, os sargentos, os cabos sabiam escrever e ler. Né? Isso no Império do Brasil nem se fala. Né? Era, a grande maioria totalmente analfabeto. A tal ponto, né, que durante a guerra, fizeram-se jornais para os soldados. Né? E chegaram a fazer um jornal escrito em Guarani, né, para os soldados. Soldados que sabiam ler, soldados que tinham consciência, soldados que tinham uma reflexão, um nível cultural, naquela época, imensamente superior ao nível do soldado suboficial do Império do Brasil. Agora, Solano Lopes, e o pai dele, já era uma resistência, já era a volta contra o Dr. Frância. Né? Eles já eram um movimento restauracionista da oligarquia, mas eles não tinham força suficiente para tocar fortemente a propriedade camponesa. A conclusão que eu cheguei nessa minha investigação é uma situação, não tem nada que ver com o simplismo da historiografia restauracionista, né, que dizia que os soldados lutavam com medo de Solano Lopes. Teriam desertado todo mundo. O soldado paraguaio era preso e fugiam da prisão e voltavam para lutar no Paraguai. Porque tinha uma casa, tinha mulher, tinha um filho, tinha um cachorro, tinha um cavalo, tinha um porco, né? E estava defendendo aquilo. Né? Então, né, esse era a estrutura, essa era a estrutura dessa sociedade paraguaia. Né? E o Solano Lopes, era da oligarquia. Ele, na realidade, ele estava tentando uma restauração, né, pré-Frância. Ele apontava para a desorganização tendencial, né, da própria classe camponesa. Né? Mas, né, ele não tinha força, jamais tocou, nem o pai dele, jamais tocaram na propriedade, né, camponesa. Então, a conclusão que eu cheguei, como estava dizendo, não foi uma conclusão simples, como a restauracionista, dizendo que o soldado tinha medo do Solano Lopes, lutava por medo, que isso é uma baboseira, né? Como eu disse, todo mundo fugiria. Né? Nem aquela visão da sociedade, da historiografia mais patriótica paraguaia, né? Que Solano Lopes era um grande general, Solano Lopes era o líder da pátria, Solano Lopes só faltava voar. Né? Na realidade, a conclusão que eu cheguei é que Solano Lopes, que era um péssimo general, né? O soldado paraguaio merecia um general maior, porque o soldado paraguaio foi fabuloso, né? Merecia um oficial melhor,
A conclusão que eu cheguei é que Solano Lopes e os camponeses paraguaios lutaram a mesma guerra, né, com interesses diversos. Solano Lopes queria continuar o poder dele, queria continuar passar o poder como o pai passou para ele por primogênito dele, Panchito, né? Queria, né? E os camponeses queriam proteger as suas propriedades. E os camponeses seguiram o Solano Lopes porque o Solano Lopes nunca claudicou. O Solano Lopes manteve sempre a resistência, né? Foi até o final. E é nesse processo que se constrói um mito popular sobre Solano Lopes, né? Então, não dá para deduzir do que era Solano Lopes tudo que foi construído em torno dele, né? E tudo que ele fez, né? Senão tem uma visão miserável da história, né? Onde aquela visão miserável, onde explica tudo por Napoleão, explica tudo por Hitler, explica tudo pelos grandes homens e não compreende, né, que até mesmo os chamados grandes homens, as grandes situações, são feitas pelos grandes processos e são feitas pela luta ou não luta das classes populares, das classes subalternizadas. Então, nós chegamos a conclusões muito mais complexas, né? Muito mais difíceis, né? Mas que explicam os fenômenos, não criam fantasias sobre os fenômenos, né? Não criam fantasia, não criam fake news, né? Explicações literalmente terraplanistas. É um pouco isso, eu acho que expliquei tudo. Wagner, doutor Wagner. Sim, maestro. A gente está quase chegando ao fim do nosso primeiro dia do curso, mas tem 2 ou 3 questões mais para tu responderes aí. E são elas do Vitor. O Vitor pergunta, professor, como fica a posição da igreja durante o conflito? Afinal, é uma instituição muito presente entre os países partícipes. Daí, na mesma ideia da igreja, o Célio faz a seguinte questão. Havia posição divergente entre a igreja do Brasil e a do Paraguai? Essas são 2 questões sobre a igreja. A Gislene Abreu, lá no Facebook, ela fez um comentário que acho que merece um comentário teu, mestre. Meu avô paterno lutou na Guerra do Paraguai e ele era chamado de bandido. É preciso saber se ele também não era um desses que resistiu ao recrutamento forçado, né? Mas eu acho que merece um comentário teu. E a Cleire Thomas, pergunta, o papel do Conde D. Tá. Então, vê se não tem outra questão aqui. Não, essas são, para finalizar, são essas. Olha, eu tinha me esquecido aqui uma pergunta anterior que diz que é Schwartz, né? A Schwartz disse que, que os soldados teriam... A Schwartz fala sobre tudo, escreve sobre tudo, né? Tem até escreveu um livro sobre uma pintura. Não, tem uma investigação sobre a Guerra do Paraguai, né? Para dizer que os soldados suboficiais pressionaram, agora nós temos que ter dados, nomes, quando, onde, né? Todos nós aí não saímos dos arquivos, das coisas, nunca vimos nada disso, né? Se aconteceu, pode ter acontecido, mas tem que me mostrar a documentação. Toda a documentação que vimos até agora mostra em direção contrária, né? Totalidade dela, né? A igreja é uma questão extremamente interessante, né? Porque eu falei para vocês, né? Que
Dr. Frância, né? Dr. Frância, eu sou um Francisco, eu sou apaixonado por Frância, né? Eu sou apaixonado por Frância, né? O José Gaspar de Frância, né? Ele fez a Revolução Democrático-Popular no Paraguai. Ele não fez uma revolução burguesa porque não tinha trabalhadores, não tinha burguesia, né? Ele fez a revolução possível, né? E ele nacionalizou a Igreja Paraguaia. Ele acabou com as ordens franciscanas, dominicanas, essas coisas, que eram 5 ou 6 padres ou monges, né? E que tinham terras por todo lado, né? Ele pegou todas as terras da igreja e passou a dar um salário para os padres. Ele nacionalizou a igreja, né? Ele determinou que também ele era o Estado que determinava as nomeações de bispos, a serviço, toda coisa, mas nunca se meteu nas questões teológicas, né? Nunca se meteu nessa, mas a igreja se encontrava sob o controle do Estado no Paraguai. E havia padres verdadeiramente nacionalistas, né? Teve um número muito grande de padres que morreram lutando de armas na mão, né? Morreram lutando de armas na mão em defesa do Paraguai, né? Seriam padres, então, de pistola e batinho. A igreja no Brasil seguiu, logicamente, o imperador, venceu as tropas, então, fez o papel que sempre fez, né? Não, era um pouco naquele estilo, né? Os padres paraguaios diziam que Deus estava com as tropas paraguaias e os padres brasileiros diziam que Deus estava com as tropas brasileiras, né? A Gislaine, eu acho que o teu bisavô talvez pudesse ter sido nada na Guerra do Paraguai, né? Porque o teu avô é impossível, né? O teu avô é impossível, né? Por dado. Talvez ele tenha estado, né, sempre alguma confusão, né? Talvez ele tenha estado na Guerra de Canudos, né? E essa foi bem mais próxima, né? Para vocês verem, para ele ter estado na Guerra do Paraguai, ele devia ter 20 anos, né? Ele teria que ter nascido, no mínimo, vamos dizer, em 1845. Então, muitas vezes a tradição familiar ela confunde essas guerras, até porque, como eu falei, né, entende, a tradição. Aqui no Brasil, a gente queima as cartas, muda de casa muito, quando muda, bota tudo que é velho fora. Então se perde muito essa tradição. O Condé é um prato. O Condé é um prato, né? Nós estamos aí faltando 15 minutos, né, para terminar, mereceria muito. O Condé era o neto do último rei da França, né? Ele era de uma família liberal, né? Uma família liberal do jeito dos aristocratas, né? E ele e o irmão dele deram o que se chama lá no Rio Grande do Sul um braguetaço, né? Eles vieram para casar com as 2 princesas imperiais, né? Condé era para casar com a mais jovem, não me lembro o nome, né? E o irmão dele era para casar com a princesa Isabel. Dom Pedro, uma semana antes do casamento, disse: eu prefiro trocar. E botou o Condé, que tinha 20 e poucos anos. Ele ganhou uma porção de dinheiro, né? Foi braguetaço, né? Ganhou uma porção de dinheiro, ele foi elevado ao título de almirante mor, o maior título das Forças Armadas. Agora, a diferença de idade dele e Dom Pedro nessa época não era muita, né? E Dom Pedro era um autoritário, né?
ele não queria dividir minimamente o poder com ninguém. Tanto que ele criou a princesa Isabel, era uma mentecapta. Né? Era uma mentecapta. Dom Pedro criou a herdeira do trono com uma mentecapta. Ela não podia nem escolher as leituras. Primeiro, Dom Pedro tinha que ver as leituras, ver um livro, mesmo depois de casada. Depois, o Conde D tinha que ver o livro para ver se ela podia ler isso. Tanto que ela se desinteressava totalmente da administração do país, para ela era um horror. Até possivelmente o exílio dela foi a felicidade dela, ficou cuidando dos filhos, dos netos e tal, e não se meteu mais nisso. Agora, o Conde D tinha pretensões. A família ele fora criado, né? Ele era da parte pobre da família, né? Ele foi criado para ser soldado, uma criação muito dura, né? Exercícios físicos, né? Era ginásticas, passar frio. Ele não tinha experiência militar quase nenhuma, ele tinha servido como oficial quase subalterno, intermediário na guerra lá na Espanha, Marrocos, pouca coisa, não tinha se realizado, não tinha feito nada de importante, foi uma coisa rápida, né? E ele sempre pediu, quase quebrou os pratos com o Dom Pedro, porque ele queria ir para a guerra. Ele queria ir para a guerra, para se construir, né? Mas havia um problema. Dom Pedro não queria, se ele fosse para a guerra, que fizesse bem, ele ia se transformar numa alternativa a Dom Pedro. Então, Dom Pedro não queria. E, por outro lado, os oficiais do Exército, da Marinha, não queriam ele lá, porque ele terminaria comandando um menino que não sabia fazer nada, não entendia nada de guerra. Né? Não entendia nada de guerra. Além de tudo, o Conde D era surdo como uma porta. Né? Ele era surdo como uma porta. Né? E falava português com um sotaque horrível. Não tinha nem voz de comando. Né? E, além de ser tudo um aristocrata convencido. Quando o Marquês de Caxias deserta literalmente, né? Abandona as tropas meio se desorganizam, Solano Lopes aproveita para organizar as tropas dele, já tinha sido destruído, derrotado, não tinha mais tropas, não tinha mais nada. Mas junta lá uma garotada, o último resto, o fundo da panela, né? E começa a campanha da Cordilheira. E Dom Pedro precisa de uma pessoa que substitua mesmo nível parecido a Caxias, que era a primeira espada do Império. Né? Era o político, talvez um dos políticos mais experientes, ele era um dos dirigentes do Partido Conservador e um dos militares mais experientes, né? Do Império. Entre outras coisas, ele não gostava muito do imperador, ele achava um menino bobo. Né? E, então, o que é? A solução é o genro, né? Escolher o genro. O Conde D não estava muito contente, né? Porque, né, era no final da guerra, era sair lá perseguir o Solano Lopes, então, mas ele aceitou contente, né? E partiu para a guerra. Todos aqueles oficiais levavam malas e malas, né, de roupas, de vestimentos, de comidas. Diz que o que o Conde D levou chegou a impressionar todo o exército de tantas bagagens que ele levava para a guerra. E chegou lá, mostrou-se um absoluto incompetente, né? Um absoluto incompetente. Né? E, na realidade, nós não temos uma história ainda muito concluída, muito bem apresentada, né, sobre essa realidade. Né? Ele queria se transformar, ele queria ter vitórias fabulosas, né, sobre as tropas paraguaias para fazer a fama dele de grande general.
E, na realidade, vai ter duas batalhas, né? A batalha vai ter ali, ele vai ter o ataque a Piribebu, né? Uma cidadezinha, né? Que é uma vergonha, né? Não estava protegida pelos civis, né? É um massacre, né? Uma violação geral das mulheres paraguaias, das meninas paraguaias, né? É interessante que ninguém me diga que eu estou mentindo, porque isso Cerqueira, né, que eu falei ali, o Dionísio Cerqueira, ele deixa entrever isso, porque ele não achava muito importante isso. Ele acha até normal, né? Ele deixa entrever no relato dele todos esses fatos confirmados pela documentação, né? Então tem essa primeira batalha e depois tem a batalha, né, da onde é chamada a Batalha dos Meninos, né, das crianças, né, Costanhú, né, pelos paraguaios, né? Porque o exército paraguaio nessa época estava reduzido, sobretudo, a veteranos estropiados, velhos e crianças, né? E praticamente sem armamento, né? E aí vai ser também um outro grande massacre. Então no Paraguai ficou uma grande fama do Conde D, uma grande fama do Conde D como um bandido, como um genocida, né? Como um genocida, né? Agora, eu não acredito nisso aí, né? Ele era, sobretudo, um incompetente, né? E nem se metia nessas coisas, né? Agora, isso sim, a campanha da Cordilheira foi uma campanha, né, que o exército imperial impôs o terror. Ele matava, né, literalmente todo soldado paraguaio que resistia, né? Era um pouco aquilo, concluir a guerra com a aniquilação das tropas, né? E depois da guerra, depois das batalhas, matava os homens, violava as mulheres que acompanharam as tropas. Foi uma campanha de terror. Agora, para mim, o Conde Deno nem estava interessado nisso, nem era um caso dele, era um cara finíssimo, né? Tão fino que não se metia nessas coisas, não sabia essas coisas. E mais ainda, né? Isso é uma coisa que poucos falam, e ele se aprofundou na depressão no final da campanha da, da Cordilheira. Ele se afundou na depressão, ele vivia pedindo para o sogro para voltar para o Rio de Janeiro, ele queria voltar na frente das tropas, né, um desfile, os voluntários da pátria, como se fosse um senador romano entrando depois, né, com o Solano Lopes ainda lá vivo, né? Ele se desmoralizou completamente diante do Estado, diante do sogro e diante da oficialidade do Exército, né? E a documentação diz que ele chegava a ser medicado contra essa depressão. Eu não sei qual era o medicava contra a depressão nessa época, não sei o que era, né? Morfina, não sei o que era que dava para o homem, né? Mas não sei, porque ele estava por terra, né? Tanto que quando ele volta para o Paraguai, ele volta do Paraguai, ele abandona qualquer sonho de desempenhar um papel político no Império, né? Ele reconheceu, entende, que ele não tinha estofo para isso e que ele não tinha mais espaço para isso, né? Entende? Mais do que um ogro terrível, né? Era um pateta, né, pretensioso, né, que ocupou uma posição que não estava minimamente preparado para isso. É um pouco, né, de expressão, né, uma alegoria da família imperial e do poder imperial. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, e nós temos ainda 3 minutos para o Wagner e para o Érico encerrarem, né, os trabalhos de hoje. Eu agradeceria a todos, a presença maciça de todos, né?
a paciência, né? Estamos à disposição de todos, né? E o nosso interesse é, como foi dito, divulgar essa leitura feita uma leitura científica, acadêmica, epistemológica, rigorosa, baseada na documentação, nada fora da documentação, mas feita a partir, né, das visões, das necessidades das classes subalternizadas daquela época e de hoje. Seria isso, Wagner, Érico, obrigado. Nós que agradecemos, mestre, a segunda, terceira e quarta intervenções provenientes das perguntas. Foi uma segunda palestra, né? Muito boas, registrada nos agradecimentos no chat, prendeu a atenção da maioria do pessoal. Os que tiveram que deixar a sala justificaram porque tinham outros compromissos, etc. e tal, mas a fala do mestre, ela, de certa forma, sintetiza, né, um pouco de tudo isso que esse grupo, coordenado pelo próprio maestro, tem feito ao longo desses anos todos, na investigação, essa investigação rigorosa, né, baseada na ciência, né, em evidências e não em proposições fantasiosas, como o maestro muito bem aqui abordou. A gente quer registrar, agradecer a todos e todas os companheiros e companheiras que tiveram até agora conosco, né? Alguns que se expressaram no chat, né? O Everton Tavares, que chegou a ainda registrar mais alguma pergunta que vai ficar para uma próxima, né? Que no Mato Grosso tem muita história a respeito da guerra, então, e que se conta que os brasileiros levaram paraguaias, né, os soldados brasileiros imperiais levaram soldados, mulheres paraguaias para o Mato Grosso do Sul, né? Então, agradecer ao Everton, a todos que já tinham perguntado, né, ao Eduardo Prats, né, ao José Ravair Vilarinho, desde a Espanha, a Luciana Viviane Marques, nossa companheira e colega de rede de trabalho, a Marilda Valber, ao Ricardo, a Silmara, ao Walter, e todos os outros que estão agora no chat, Fagner, a Joana Marisa, a Rô Oliveira, José Wilson, Cristiano, Aldeir, José Wilson, Márcia, Ricardo, Neivo, enfim, dizer que na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 18 horas, quem vai nos brindar com uma excelente palestra também será a historiadora Silvânia de Queiroz, com a palestra Historiografia Brasileira e Paraguaia após a guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. Já solicitando aqui, para o próximo encontro, as pessoas que têm no nome, que têm na identificação aqui no chat, não o nome, mas a marca do telefone ou um apelido que dificulta a gente identificar, por favor, na próxima, que coloque o nome ali, o primeiro nome, o segundo nome, que fica fácil de identificar. Eu vou passar para o Érico agora para finalizar essa belíssima noite, agradecendo de novo ao maestre, agradecendo ao grupo de estudos da região Platina, agradecendo ao UPF na presença da doutora Ana Luísa, né? E na próxima sexta estaremos de novo com mais uma palestra. Érico. Obrigado pela aula, a gente que fica nos bastidores, fica acompanhando a aula excelente, aula magna do maestro, como se estivesse recomeçando a carreira e nos brindando até com causos impressionantes sobre o tema
e como ele mesmo recitou, destacou, uma aula científica também, baseada em fatos, né, sobre a história e sobre a historiografia. Na próxima semana temos a Silvânia, que também vai tratar desse tema muito bom, que é como foi dito aqui, a historiografia brasileira e paraguaia após a guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. Obrigado, Wagner, e aguardamos a todos na próxima sexta-feira, às 18 horas, pela mesma forma e do mesmo canal. Muito obrigado. Só mais uma questãozinha, Érico, de forma. Como é um evento que tem certificação para os inscritos e as inscritas, tem certificação pela Universidade de Passo Fundo, né, existe um mínimo de presença, de participação para o certificado. Então, 70% é o mínimo. Quem participar das 9 palestras, participar de 3 palestras, ou seja, 70%, terá o certificado das 40 horas. Né? E para completar esse processo, como nós dissemos no início, só para ratificar, para completar as horas do curso, a necessidade de ir na página do Facebook do canal Alamatina e comentar sobre a aula do dia. No caso de hoje, a aula do Mário Maestro. Quem não tiver Facebook, acessa a página do evento, lá onde fez a inscrição, e comenta na página, tem espaço para isso também, certo? Essa é a forma de a gente aferir a participação de todos os companheiros e companheiras aí. Não sei se a doutora Ana Luísa quer finalizar o evento de hoje. Novamente, parabenizar o Maestre, aos organizadores, Wagner, todo o pessoal aí do grupo, né, aos nossos queridos mestrandos e doutorandos lá do PPGH, e a toda essa assistência maravilhosa. Nós chegamos aí a mais de 90 pessoas, né? Então, revi muita gente querida aí, né? Que uma ótima oportunidade. Então, assim, olha, foi fantástico por todos esses fatores e principalmente por essa fala, né, desse grande especialista, né, que eu considero o maior do Brasil sobre história da Guerra da Tríplice Aliança. A Maestre está de parabéns pela tua pesquisa e pelo grupo que você constituiu. Parabéns. Um abraço a todos. Obrigado, Érico. Não é isso. Com a fala da Ana Luísa, com as considerações sobre a importância que tem o Maestre para esse tema, para essa pesquisa e para a historiografia brasileira, eu não posso mais acrescentar nada. Vamos terminar com esse programa aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Ana Luísa. Obrigada, Érico. Um beijo em todos. Um abraço. Boa noite, pessoal.